Olá senhores, bem-vindo ao canal e esse era para ser mais um vídeo falando a respeito da Cíntia Chagas, mas infelizmente um certo bolivariano tomou posse desse assunto, já gravou mais de 20 vídeos falando sobre isso, várias lives, todo mundo que vai no podcast ele dá um jeito de puxar esse assunto, de repente o cara tá falando com o Serjão dos Foguetes e do nada ele pergunta, mas e aí, o que você acha do caso da Cíntia Chagas? Ou se não, qualquer outra pessoa pode estar falando sobre economia, catolicismo, carro, seja o assunto que for, bolivariano vai dar um jeito de introduzir a Cíntia Chagas no assunto e graças a ele ninguém aguenta mais ouvir falar das Cíntias. Apesar que se for ver eu aguento, mas tem que acontecer coisa nova também. Se for para requentar o mesmo assunto várias vezes igual bolivariano, aí já é demais. Na verdade, tudo que tinha que ser dito sobre esse assunto já foi dito, só que o que eu gostaria de mencionar aqui brevemente é a possibilidade de repente isso ter sido uma armação. Não querendo me adiantar aqui porque tá tudo em segredo de justiça, mas eu acho que tá muito estranho esse negócio. Se Cíntia Chagas de repente resolveu meter a boa e velha falsa acusação Pio, vai ser um tapa na cara da sociedade. Só que enquanto isso não ocorre, a vida deles fica sendo exposta na internet, todo mundo fica comentando até esgotar o assunto e tudo isso em partes graças a Chad Bolivariano, que contribuiu imensamente para essa história ganhar grandes proporções. Recentemente eu vi que Bolivariano foi no Pânico mais uma vez e adivinha qual assunto ele trouxe à tona, senhores? Exatamente, Cíntia fucking Chagas. O cara acorda pensando nisso, dorme pensando nisso e dá a impressão até que ele tá obcecado com essa história. Será que ele enlouqueceu, senhores? Perdeu as suas faculdades mentais? Não é possível que tem tanto assunto sobre ela. Pelo amor de Deus, deixa a mulher em paz. Imagina como que deve estar a orelha dessa coitada, né? Agora, quando é alguém gravando vídeo sobre bolivariano, aí ele não gosta. Só se for pra elogiar, né, senhores? Agora, se for pra fazer brincadeiras saudáveis, lembrando do seu passado obscuro de avaliador de VSM de macho, que era exatamente isso que ele fazia, funcionava assim, os caras entravam na fraternidade do Redcast, enviavam um e-mail para Bolivariano com as fotos da pessoa, condições financeiras e tudo mais. Ou seja, não tem aqueles caras que é manja trolha, que fica olhando pra trolha alheia, querendo reparar os detalhes, assim é Chad Bolivariano, mas ao invés de manjar trolha, ele avalia o VSM no geral. Mas por outro lado, eu tenho que defender aqui ele também, não existe nenhum problema em avaliar o VSM dos caras. Eu acho que a questão são os caras que solicitam esse serviço do bolivariano. Ele só tá atendendo a uma demanda do mercado. Imagina você acordar um dia e querer saber qual é a opinião do Chadney sobre a sua aparência. Será que eu sou muito gato, meu Deus? O que o Chadney falaria se ele tivesse a oportunidade de avaliar meu VSM? Existe um cara em algum lugar do mundo que tem essa necessidade. E o que o Júnior faz não se compara, por exemplo, a um simples manjador de trolha. Porque o cara que manja trolha alheia, ele só tá avaliando o VSM parcialmente. O Chad não, ele recebe as fotos do cara, entende um pouco sobre a personalidade do cara e eu acho que os clientes do Júnior, a partir do momento que tem o seu VSM devidamente avaliado, se sentem muito mais confiantes para encarar o dia a dia. Afinal de contas, eles foram avaliados por um especialista, eles possuem o selo Júnior Chadney de qualidade e a gente brinca e tudo, mas o serviço dele não é fácil. Você ter que avaliar o VSM de um cara à distância requer muito conhecimento. Vamos supor que, por exemplo, o cara tenha um VSM ok, mas seja tímido, por exemplo. Aí o VSM dele já cai um pouco, né? Porque se o cara não tem uma boa desenvoltura na hora de se comunicar e tudo, não adianta ele ser muito gato. Então, esse ofício de avaliador de VSM, de macho, é uma técnica milenar que poucos dominam. Outra coisa que pode ocorrer também, porventura um dos clientes de Júnior tem uma certa insegurança com o tamanho da sua chapeleta. A gente sabe que isso influencia diretamente no VSM do cara e também no seu desenvolvimento como um todo. Esse cara vai ter a tendência de não ter uma autoestima muito elevada e até evitar martelar as guerreiras para não passar vergonha. E ninguém melhor que Júnior fucking Chadney para avaliar as condições em que o cara se encontra e poder dar um parecer técnico. Nesse caso, Júnior solicita ao cliente que mande a foto da trolha, né? Respeitosamente, porque pode ser que depois de uma análise fria e calculista sobre o VSM dos seus clientes, ele chega à conclusão que os
caras estão sofrendo à toa. De repente o cara nem tem uma chapeleta tão pequena assim, pode ser também que o cara nem seja tão feio quanto ele se acha. E nisso os caras entravam lá na fraternidade, não era curso, tem que deixar isso bem claro que o pessoal confunde as coisas. E foi assim que ele se tornou esse grande sucesso que ele é hoje. Eu admiro muito o Júnior Bolivariano. Avalia um VSM aqui, faz uma fofoquinha ali, ativa o modo Sônia Abrão sempre que necessário, igual nesse caso aí da Cíntia. E nisso posso garantir, eu tenho fontes próximas a Bolivariano que afirmam que ele está milionário, senhores, avaliando trolha dos caras. Tô brincando. E ele merece, realmente. Tá trabalhando bastante, tá flodando o YouTube, só tem corte do Redcast agora. E eu, como sou um grande fã dele, tô contribuindo para esse sucesso. Tô aqui falando dele, de vez em quando dou visualizações pros vídeos que ele produz, porque na verdade trata-se de uma grande brincadeira. A galera sempre pergunta, mas eu mesmo não tenho nenhum problema com o Bolivariano. Eu só falo disso porque eu acho engraçado e alguém precisa falar a verdade sobre o Shed dos Andes, né, senhores? Então que seja eu. Aí você pode ver eu falando essas coisas no vídeo e pensar, poxa vida, moreno tatuado, você tá criticando o Junior Chedney aí quando ele ativa o modo Sônia Abrão, mas você tá fazendo a mesma coisa. Já é o terceiro vídeo falando da Cíntia Chagas, pelo amor de Deus. E se você pensou isso, você tá completamente certo. É exatamente disso que se trata. É meio que hipocrisia eu querer ficar zoando Júnior sendo que eu faço a mesma coisa. Só que o problema, e é aí que eu fico chateado, é que de vez em quando ele ativa o modo Sônia Abrão. Aí é covardia. Uma vez que o cara já fez umas 2 lives sozinho falando sobre o divórcio da Cíntia, já introduziu esse assunto em vários podcasts aleatórios que não tinha nada a ver com a conversa, ele foi lá e meteu uma Cíntia Chagas no meio e dane-se. Pra você ter ideia, Elon Musk tá lançando um foguete atrás do outro, tem foguete até pousando de ré aqui na Terra e o Serjão dos Foguetes tá falando sobre o divórcio da Cíntia Chagas. Claro, provocado pelo Shed Bolivariano. Aí quando eu vou fazer um vídeo sobre o mesmo tema, é difícil não falar a mesma coisa, porque o miserável já espremeu até a última gota desse assunto, o cara já farmou até as ovas com esse negócio. E quando o Júnior ativa o modo Sônia Abrão, não tem como competir com ele, senhores, porque é uma live atrás da outra. Fora isso, ele tem até a ajuda do Serjão dos Foguetes para poder contribuir com o assunto. Imagina só um dia você casado com uma senhora, num casamento onde existem práticas pouco republicanas, tipo sadomasoquismo e tudo mais, e por um golpe do destino esse assunto vaza pro Brasil inteiro discutir sobre o assunto. Aí quando você menos espera, até Serjão dos Foguetes tá dando a opinião sobre o divórcio da Cíntia Chagas. É isso que me incomoda, senhores. O cara toma posse do assunto e endoida praticamente, e é assim, se você demora 1 ou 2 dias pra falar sobre a fofoca Pio, Júnior já fez uns 5, 6 vídeos na sua frente e o sonho acabou. O assunto passa e não tem como você falar desse assunto sem ser repetitivo, porque o Bolivariano tem uma equipe, senhores, por trás. Ele fica naquele estúdio lá, talvez ele até dorme lá, não é possível. E tem outra, pra ele é fácil porque ele faz react de outros reacts. Aí até mamãe consegue, né, senhores? Olha só como o Chedney Bolivariano age nas sombras. Ele fica lá fazendo a live do assunto infinito sozinho, caçando o vídeo de pessoas falando sobre um assunto que ele quer falar, tipo Cíntia Chagas. Aí ele pega um vídeo que tá estourando de visualizações e react nele, senhores. Então eu espero ter esclarecido que eu não tenho nenhuma rusga contra Júnior, mas a partir do momento que ele começa a monopolizar alguns assuntos, não tem como deixar de citar que ele ativou o modo Sônia Abrão. E ele que lide com isso, né, senhores? Não vão me calar. Esses dias mesmo ele estava entrevistando o Vampeta e em dado momento o Júnior teve a audácia de perguntar até pro velho Vamp o que ele achava sobre o divórcio de Cíntia Chagas. E o que isso tem a ver, senhores? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, só deixando bem claro mais uma vez, como todos sabem, trata-se de uma grande brincadeira e uma homenagem. Como eu disse no vídeo, sou um grande admirador do trabalho dele. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Se você gostou, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative a sinetinha para ser avisado de novos vídeos, isso é muito importante e isso vai ajudar imensamente a aumentar o VSM do canal. Além disso, considere um dia a juntar-se a Júnior Chagas no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles para dar uma força aqui pro canal e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!